Sim, você está aqui no canal dos Mistérios, do seu amigo Paulinho Boa Pessoa. Tá tudo certo? Tudo bem? História interessantíssima. Eu vou dizer uma coisa, você vai ter grande vontade de participar dessa história hoje, emitindo a sua opinião. Confesso que eu também fiquei louco assim de vontade de conversar com a Amanda, de dar uma opinião para Amanda, porque eu achei a história dela muito interessante. Fica comigo. Você acredita, antes de tudo e mais nada, antes de começar, você acredita que uma avó possa ter desejado no momento fazer mal para a própria neta? Você acha que isso é possível ou não? Eu estou dizendo dentro do mundo sobrenatural. Você acredita que uma avó possa ter feito alguma coisa contra a própria neta? Antes que você emita qualquer parecer ou opinião, eu quero que você ouça comigo essa história de Amanda, do princípio até o fim. Correto? Tá tudo pronto. Antes de eu começar, lembrando, eu queria que você fosse membro aqui do nosso canal. É importante? Lógico que é importante, minha amiga. Quando você passa a assinar pelo canal, o YouTube ama e eu também passo a amar o que você faz. Tem custo, Paulinho? Tem. Um custo simbólico a partir de R$ 7,90 por mês, só isso. Mas absolutamente nada. E é tão importante que você seja membro do canal. É a única forma que ele tem de se firmar, de crescer. O YouTube considera que quando uma pessoa se torna membro, ela passa a assinar pelo canal. E isso faz toda a diferença. Seja membro do canal. Estou esperando, tá? Outra coisa importante, se inscreva no canal. Acione o sininho. Isso também é fundamental para o nosso crescimento. Eu sei que você torce pelo Paulinho Boa Pessoa. Eu sei. As pessoas que entram aqui são pessoas boas, de um bom coração, pessoas que não têm maldade, que torcem por mim. E eu agradeço demais o teu carinho. Tá tudo pronto, tudo preparado. Amanda, meu amor, vou contar a tua história então agora. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque será que uma avó é capaz de ter feito alguma maldade contra a neta? Sim ou não? Está no ar mais uma história cheia de mistérios e sobrenaturalidades. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Amanda, e antes de contar o que está me acontecendo, aliás, acontece comigo exatamente nos dias atuais. Eu preciso voltar muito no tempo, antes mesmo até de eu ter nascido. Porque, de acordo com os meus pais, tudo começou ali, na relação entre o meu pai e a minha avó. Meu pai, Luiz, ele sempre foi o filho caçula da dona Sebastiana. E talvez isso por si só já explique muita coisa. Mas não é só isso não, viu, Paulinho? A dona Sebastiana, minha avó, ela ficou viúva relativamente jovem. Criou 2 filhos. A Sônia, a minha tia, ela é a mais velha da avó. E o meu pai. Meu pai, Luiz, é o caçula. Mas enquanto com a Sônia, a vovó mantém uma relação assim normal de mãe e de filha, com meu pai era diferente. Era como se o meu pai fosse tudo, sabe? Tudo para ela. O motivo dela prosseguir, o motivo dela continuar vivendo, o companheiro, o apoio emocional. Quase como se, sem perceber, a minha avó tivesse transferido para o papai o espaço que um dia foi do marido dela, meu falecido avô. E isso não era algo escondido. Quem conhecia a família dizia:
A dona Sebastiana, ela gosta muito da Sônia, a filha dela, mas o Luiz, nossa, o Luiz ela venera. E era exatamente isso. O meu pai não podia sair sem avisar, não podia chegar tarde em casa, não podia tomar decisões importantes sem antes consultar a mãe. Não era imposição direta. E não era uma imposição direta, sabe, Paulinho? Era emocional. Aquela coisa silenciosa, pesada, olhar de desaprovação, silêncio prolongado. Frases assim do tipo, depois que o seu pai morreu, você é o homem dessa casa, Luiz. Você tem que entender isso, Luiz. Tem que estar mais presente, meu filho. Você é o homem daqui. E sabe, foi assim que meu pai cresceu, com isso dentro dele, aquela responsabilidade, uma culpa, um dever, sabe? Enquanto isso, a Sônia, a irmã dele, já tinha uma postura diferente, mais independente, mais distante emocionalmente da minha avó. Ela ajudava em casa, morava ali, mas não se envolvia da mesma forma. E talvez por isso, minha avó, Dona Sebastiana, se agarrasse ainda mais à figura do meu pai. Era como se ela tivesse medo de perder ele também, sabe? Ela tinha perdido o meu avô, né? Então ela tinha medo. Ela parece que transferia esse medo da perda também para o meu pai. E aí, a minha mãe apareceu na vida do meu pai. A Marta, a dona Marta. A minha mãe era o oposto daquele ambiente. Minha mãe sempre foi assim, leve, alegre, espontânea. Ela conheceu meu pai num ambiente simples, cotidiano, e eles começaram a se aproximar. No começo, tudo muito escondido, porque o meu pai sabia que a mãe dele não ia aceitar nunca. E não era nem por maldade, era por posse mesmo. Só que a vida não pede permissão, ela simplesmente acontece. E aconteceu. A minha mãe ficou grávida. Olha que coisa. Engravidou dessa pessoinha aqui que vos fala. A mamãe estava esperando a mim. E quando ela contou isso para o meu pai, ele ficou assim em silêncio por muito tempo. Não, ele não estava me rejeitando, não. Meu pai estava com medo mesmo, sabe? Medo. Medo de quem? Da mãe dele. Por incrível que pareça, medo da minha avó. Medo da reação da minha avó. Medo de quebrar aquele vínculo. Mas ao mesmo tempo, ele sabia que ele precisava assumir, lógico. Meu pai sempre foi uma pessoa muito responsável. E aí veio o momento mais difícil. Ele chegou em casa naquela tarde, encontrou a dona Sebastiana, minha avó, sentada na cadeira dela de sempre, na sala. A casa simples, organizada. Minha avó adorava ver as novelas. Minha avó tinha 60 anos. Aquele cheiro de café passado, tudo parecia igual. Mas não estava igual, não. Meu pai estava bem diferente e ele precisava ter uma conversa muito séria com a mãe. E ele começou. Ô mãe, a gente precisa conversar. Ela percebeu na hora que o assunto era sério. O que foi, Luiz? Ele respirou fundo. Mãe, como é que eu vou começar? Bom, não tem outro jeito, eu tenho que começar assim mesmo. A Marta, minha namorada. O que é que tem ela, Luiz? A Marta está grávida, mãe. Houve um silêncio total. Um silêncio pesado, diferente de qualquer outro silêncio. A dona Sebastiana, minha avó, não gritou na hora, não esperneou, não chorou. A minha avó só ficou olhando para ele assim de maneira fixa, como se ela estivesse tentando entender ou talvez aceitar o que seria da vida dela dali para frente. E aí ela perguntou para o meu pai, tá grávida? A Marta tá grávida. E o que você vai fazer agora? Ah, mãe, o que eu vou fazer agora? Eu vou assumir. Eu vou morar com ela. Nossa, Paulinho, foi aí que
tudo mudou. O rosto dela endureceu. Vai me deixar sozinha, Luiz? A senhora não vai ficar sozinha, mãe. A Sônia está aqui. A Sônia é tão filha da senhora quanto eu sou seu filho. Mas, Luiz, você não entende? Você é o homem dessa casa. Desde que o seu pai morreu, tem sido assim. A voz da minha avó começou a subir. Você vai me abandonar por causa de uma mulher, Luiz? Não, mãe, não é por causa de uma mulher. É por causa de um filho. Ou, sei lá, uma filha, uma criança. Uma criança que vai nascer. Ah, Luiz, eu não criei você para isso, mas eu não criei você para isso mesmo, Luiz. E a discussão seguiu, aumentou. A Sônia, a minha tia, até tentou intervir. Mãe, calma, mãe. Calma, mãe, o Luiz é adulto. Ele não é mais nenhum menino. Afinal de contas, o seu filho já tem 28 anos, mãe. Você não se mete, Sônia! E naquele momento algo se quebrou, sabe? Não foi só uma discussão. Na verdade, foi uma ruptura que aconteceu. Sim, uma ruptura, porque dentro da cabeça da dona Sebastiana não era apenas uma gravidez. Para ela entendia aquilo como uma perda. E ela não via aquilo como a chegada de uma neta, ou de um neto, porque não se sabia o sexo do bebê ali. Ela via como: estão tirando meu filho amado de mim, estão tirando Luiz de mim, estão tirando Luiz de mim. E ela foi transferindo, de certa forma, aquilo tudo, não para Dona Marta, a minha mãe. Ela foi transferindo aquilo tudo para o bebê que estava no ventre da minha mãe. E a partir desse dia, mesmo sem falar isso diretamente, a minha avó, ela começou a culpar aquela criança que ainda nem tinha nascido. A minha mãe conta que quando ela começou a frequentar a casa da vovó, já grávida, o ambiente era estranho, frio, pesado. A dona Sebastiana não a tratava mal assim de forma aberta, não, mas também não a acolhia e às vezes soltava frases baixas, quase sussurradas. Tem coisas que vêm na hora errada, tem filho que separa a família. Meu pai tentava amenizar. Mãe, para com isso. Mas eu não era mais o mesmo meu pai. Meu pai estava dividido entre a nova família que estava nascendo e a antiga, que se recusava a mudar, e precisava mudar. E a minha mãe começou a sentir algo que ela nunca tinha sentido antes. Mamãe começou a sentir uma inquietação, um desconforto. Ela dizia que algumas noites acordava com uma sensação de estar sendo observada, mesmo quando sozinha estava no seu quarto, mesmo com meu pai às vezes ao lado dela. E uma vez, a minha mãe sonhou algo estranho. Ela nunca esqueceu esse sonho. Ela disse que via assim um quintal escuro, terra mexida e alguém cavando. Mas ela não conseguia ver o rosto da pessoa que estivesse cavando. Só as mãos enrugadas, mãos de uma pessoa mais velha. E quando ela acordou, o coração da mamãe estava disparado. Ela colocou a mão na barriga, quer dizer, em mim, Eu estava no ventre dela, e falou baixinho: tá tudo bem. A essas alturas, ela já sabia que esperava uma menina. Tá tudo bem, filha, tá tudo bem. Falou assim baixinho. Mas no fundo, ela sentia que a história não era bem essa. Não estava tão bem assim, porque enquanto todos comemoravam a chegada de um bebê, havia alguém que não aceitava e que dentro de si guardava um sentimento que não era apenas tristeza. Era algo mais fundo, mais escuro, mais perigoso. E talvez tenha sido exatamente ali, antes mesmo do meu nascimento, que tudo começou. Bom, como eu falei, tudo aconteceu antes de eu nascer. Mas o que vem agora, eu não me lembro, não. Eu sei
Sim, sei de todos os detalhes, porque os meus pais me contaram. Aliás, contaram mais de uma vez. E sempre da mesma forma, do mesmo jeito, sem mudar absolutamente nada. Os detalhes são exatamente esses que eu vou descrever, sem hesitar, e principalmente com a mesma expressão no rosto, tanto da mamãe quanto do papai. Aquele tipo de expressão que não é quem está contando, que está inventando, aumentando um conto na história. Não, a história é aquela, é real. É aquela fala de quem revive algo que preferia até esquecer. Eu vou contar para vocês o que foi que aconteceu, porque na verdade é aí que começa a minha história sobrenatural. Eu nasci numa manhã de uma quarta-feira, de acordo com a mamãe. Eu nasci numa quarta-feira. Ela disse que apesar de todo o clima estranho durante a gravidez, o dia do meu nascimento foi um dia leve, sem complicações, sem pressa. Choveu pela manhã e fez sol à tarde, sem sustos. Meu pai estava presente o tempo todo, segurando a mão dela. E quando eu nasci, a minha mãe chorou. Não apenas o bebê sempre chora. Não apenas o bebê, mas ela também chorou. E o meu pai. Meu pai abriu um berreiro. Ela disse que meu pai chorou ainda mais do que a Nenê. Minha mãe conta isso sorrindo. Mas sempre que chega nessa parte, ela faz uma pausa depois. Como se aquele tivesse sido o último momento realmente leve de tudo. Porque, ainda de acordo com a minha mãe, as coisas começaram a mudar muito rápido. Logo nos primeiros dias em casa, eu era um bebê tranquilo quando eu não chorava. Eu dormia bem, mamava normalmente, nada assim fora do comum. Mas a presença da minha avó começou a ser constante. Eu estou falando dessa minha avó paterna. Eu estou contando sobre ela. Ela é o assunto, a Dona Sebastiana. Mais constante do que o esperado até a presença dela. Ela aparecia sem avisar, entrava, observava, falava pouco. Minha mãe disse que no começo tentou relevar. Pensou consigo, ela é a avó, quer por perto a neta. Mas não era bem assim. Havia algo estranho. Ela não pegava muito em mim, não demonstrava carinho. Ela olhava, só isso, mas olhava assim com os olhos fixos, demorados, e às vezes sussurrava coisas que ninguém entendia direito. Meu pai chegou a perguntar uma vez: "Ô mãe, o que a senhora fala quando a senhora chega perto da Nenê? A senhora falou alguma coisa?" E ela desconversava: "Nada, eu só estou olhando, é meu jeito." Mas não era só isso, não. Alguns dias depois, aconteceu a primeira coisa. Uma coisa aparentemente simples. Mas quando acontece, a gente marca aquilo como o começo de tudo. Antes de eu nascer, uma tia da minha mãe, aí por parte da minha mãe, havia me dado um presente. Alguns pares de meias térmicas de bebê. Meias pequenininhas, branquinhas, algumas outras assim cor de rosa. Eram mais ou menos uma meia dúzia de pares desse tipo de meia. A minha mãe adorou o presente, guardou aquilo com muito carinho, porque eram especiais. E queria colocar em mim assim nos primeiros dias de vida, senão, você sabe, o pé de um bebezinho cresce rápido, e rápido até demais. Mas, de repente, essas meias sumiram da minha casa. Simplesmente desapareceram. Aí a minha mãe revirou a bolsa toda lá da maternidade, as gavetas de casa, o quarto. Perguntou para o meu pai: "Nada. Você mexeu nas meias da Amanda, Luiz? Você não viu as meinhas lindas que eu ganhei da tia Amélia?"
Não, Marta, eu não vi, eu nem sei onde você guardou. Você me mostrou mesmo, as meias eram lindas, mas eu não vi mais. Procuraram por horas, nada. As meias desapareceram. E aquilo foi uma coisa assim estranha, mas ainda explicável. Até que veio um sonho. A minha mãe contou os detalhes disso. Ela disse que nunca esqueceu nenhum detalhe desse sonho. Naquela noite, ela sonhou que estava no quintal da casa da minha avó. Ela não estava em casa, na casa que ela estava morando com meu pai. Ela estava lá no quintal da casa da vovó. Era de noite, tudo escuro, mas ela via claramente a terra e alguém cavando devagar, com calma. Lembram do sonho que ela teve quando ela estava grávida? Muito parecido com aquele. Aí ela olhou assim a mão de quem cavava, toda enrugada. E parece que no sonho a mamãe entendeu exatamente quem estava fazendo aquilo, quem estava cavando. Para ela, no sonho era a minha avó. E quando essa pessoa terminou de cavar, ela colocou dentro daquele buraco algo pequeno e cobriu com terra. A minha mãe tentou se aproximar, mas não conseguiu ver o rosto da pessoa que fez isso, embora ela entendesse que talvez pudesse ser a minha avó. Mas viu as mãos, de novo, as mãos enrugadas, velhas. Quando a mamãe acordou desse sonho, o coração dela estava muito acelerado. Ela disse que sentiu e teve uma certeza além de sentir. Não houve dúvida para ela. Sabe, quando bate assim uma certeza? Ela acordou o meu pai, inclusive, na hora que ela teve a certeza. Luiz, acorda. Eu preciso... Luiz, nem sei como te falar isso, mas eu preciso ir na casa da sua mãe. Papai ainda com sono. Agora? Marta, você tá nervosa? O que foi? As meias, Luiz. As meias que eu procurei com você estão lá. As meias da Nenê. Você tá louca? Na casa da minha mãe? Eu vou te explicar melhor. Não é bem na casa da sua mãe. É no quintal da casa da sua mãe. Você tá louca, mulher? Não tô. Eu sonhei. Mas não foi um sonho normal não, Luiz. Meu pai tentou acalmar minha mãe, mas a minha mãe insistiu tanto que no dia seguinte eles foram. Chegaram na casa da minha avó, tudo aparentemente normal. A minha avó recebeu os dois como sempre, assim, daquele jeitão dela, meio fria, controlada. A minha mãe pediu meio sem jeito: Dona Sebastiana, eu posso dar uma olhada no quintal da senhora? Ela respondeu: no quintal? Uai, mas pra quê? Não, é bobagem. Eu tive um sonho estranho. Sonhou? Houve silêncio. A minha mãe disse que nesse momento a minha avó olhou para ela de um jeito assim assustado, sabe? Mas não a impediu. Uai, então vai lá. A minha mãe foi e começou a olhar, sem saber exatamente onde. Mas algo puxou a minha mãe assim para o pé de chuchu. Tinha uma cerca. A minha avó tinha uma cerca de bambus no quintal. E naquela cerca de bambus e arame tinha um pé de chuchu. Então minha mãe viu assim, perto do pé de chuchu, a terra estava revolvida, sabe, assim, mexida. Aquilo chamou a atenção da minha mãe. E parece que a minha mãe viu aquela cena do pé de chuchu no sonho também. E ali, a minha mãe começou a cavar. A terra estava molinha. Meu pai ficou olhando, assim sem entender. Até que minha mãe encontrou as meias. As mesmas meias dobradinhas, enterradas ali. E quando ela levantou aquilo, meu pai disse que ficou totalmente sem reação. Nossa, meu Deus, não é possível. Eles voltaram para dentro de casa, a minha mãe segurando as meias, e perguntou para minha avó: Dona Sebastiana, ó aqui,
eu senti falta dessas meias. Elas estavam enterradas aqui no seu quintal. Quem fez isso, dona Sebastiana? A minha avó respondeu sem expressão e sem se assustar. Eu não sei, eu sei lá o que você está falando, Marta. Não sei nem o que você está falando, meia, no quintal. Não, ela não parecia surpresa. Também não ficou confusa. Sabe quando a pessoa parecia preparada? Meu pai ficou irritado. Mãe, isso não tem graça, viu, mãe? Graça o quê, menino? Não fiz nada. E como é que isso foi parar no quintal da casa da senhora, mãe? Ela não respondeu, só virou o rosto. E naquele dia, algo mudou de verdade, porque aquilo não tinha uma explicação simples. E também não foi um único episódio, porque poucos dias depois, aconteceu algo ainda mais perturbador. A minha mãe precisou sair, assim, uma coisa rápida. Não sei se um mercado, farmácia, cartório, alguma coisa. E deixou meu pai comigo e em casa. Eu tinha cerca de uns 15 dias, 20 dias de vida. A minha mãe saiu, assim, tranquila, estava com meu pai. Meu pai era muito cuidadoso. Mas o que aconteceu, isso meu pai nunca esqueceu. Ele me colocou assim no berço, eu estava deitadinha. A minha mãe fazia assim, um charutinho, sabe? Quando você enrolava crianças, tipo charutinho, para a criança ficar durinha. O pessoal acreditava que a coluna fosse exatamente para o lugar. A mamãe fez exatamente assim comigo. Aí meu pai me deixou ali no berço, eu estava dormindo. E ele foi abrir a porta, porque alguém tinha tocado a campainha. Era minha avó. Era a avó Sebastiana. Ela entrou sem muito papo, apenas cumprimentando meu pai. Eu vim ver a menina. Meu pai disse que deixou ela entrar, não desconfiou. Ela está aqui no berço, mãe. Aproveita então, já que a senhora veio, que eu vou dar uma mexidinha lá na cozinha. A Marta saiu. Eu vou dar uma ajeitadinha na pia. Fica aqui com ela. Só que meu pai foi para a cozinha e não sabe explicar o motivo, mas ele volta de surpresa assim pro quarto. E aí ele, coisa de minutos, quando ele voltou pro quarto, a cena era outra. Ele me encontrou sendo segurada pela minha avó de cabeça para baixo. A minha avó me pegou como se eu fosse um franguinho, me pegou pelos pés, eu de cabeça para baixo. A minha avó fez isso. E ela estava jogando em mim umas ervas assim picadas, sabe? Umas plantas assim picadas. Quando meu pai viu a minha avó fazendo aquilo, ele gritou: Mãe, o que a senhora está fazendo com a nenê, mãe? Ele correu e me tirou das mãos da minha avó, desesperado, porque do jeito que eu estava, né? Cabecinha para baixo, apenas segurada pelos pés. Ele ficou com medo que eu caísse, que ela me jogasse alguma coisa. Ela tentou falar algo, mas ele não deixou. A senhora ficou doida, mãe? A senhora ficou maluca? Ela respondeu: calma, até demais. Eu só estou ajudando. Eu quero que você entenda, eu só estou ajudando. Ajudando em quê, mãe? Tem coisas que precisam ser tiradas. Aquilo deixou meu pai arrepiado. Coisas que precisam ser tiradas. Na hora, meu pai me levou correndo assim para minha banheirinha e pegou a água, sabe a água aquecida do banheiro? Ele pegou do chuveirinho aquela água e começou a jogar no meu corpinho. Tirou a minha... Eu já estava peladinha, tá? Porque a minha avó tinha tirado a minha roupa para jogar as plantas sobre mim. Então ele pegou aquele chuveirinho, a minha banheirinha, e aí ele me lavou assim, e começou a me lavar. Papai estava tremendo de tão nervoso. A minha mãe chegou um pouco depois e encontrou meu pai em estado de choque. O que aconteceu? Minha mãe queria saber. E quando ele contou, a minha mãe disse que sentiu um frio no corpo, um medo diferente, porque ali já não parecia mais algo isolado.
Parecia intencional mesmo. E mesmo depois disso, a minha avó continuou aparecendo, como se nada tivesse acontecido. Mas sempre com aquele olhar, sempre observando, e mais coisas começaram a acontecer. Eu chorava sem motivo, mas só em certos momentos, principalmente quando a minha avó estava por perto. A minha mãe disse que era um choro estranho. Não era fome, nem dor. Era um choro assim, de uma criança que está incomodada, como se eu sentisse algo. Mas sabe, Paulinho Boa Pessoa, teve um episódio que já aconteceu quando eu tinha uns 3 anos de idade. Esse realmente nunca saiu da cabeça dos meus pais. Foi muito forte. Foi um dos poucos em que a minha mãe disse que não teve dúvida nenhuma naquilo que ela viu, naquilo que ela assistiu. Era uma tarde aparentemente comum. Eu estava na sala, brincando no chão, coisa simples. Eu estava assim com umas panelinhas, sabe essas panelinhas, brinquedos pequenos? A minha mãe estava na cozinha, fazendo alguma coisa. E a minha avó estava comigo naquele dia, ali na sala, dentro do que já tinha se tornado uma convivência controlada. Mas então veio o silêncio estranho, pesado. A minha mãe, que estava na cozinha, sentiu aquele silêncio, sabe? Ela percebeu na hora, porque criança não fica quietinha por tanto tempo. Ela parou o que estava fazendo, enxugou assim as mãos num pano de prato e caminhou devagar em direção à sala, sem fazer barulho. E quando ela chegou assim à porta, ela não falou nada. Ela parou, ficou observando, porque a minha avó ainda não tinha percebido a presença dela. Eu estava sentada, quieta demais. A minha avó estava atrás de mim, levemente inclinada, muito concentrada, com uma das mãos segurando o meu cabelo, uma mechinha do meu cabelo, e na outra mão uma tesoura pequena. A minha mãe disse que quando viu a minha avó com aquela tesoura na mão, perto da minha cabeça, ela pensou em gritar, mas ela sentiu algo tão forte, que ela sentiu o corpo dela gelar. Mas ela não conseguiu reagir na hora. Ela não conseguiu nem gritar. Ela ficou ali olhando, sem entender e sem acreditar completamente no que ela estava vendo. E então, com muito cuidado, como se aquilo fosse importante, a minha avó foi e cortou uma pequena mecha do meu cabelo. Devagar, sem pressa. Aí ela olhou para o que tinha cortado, segurando aquela mecha de cabelo entre os dedos, e fez algo que, segundo a minha mãe, foi o que mais a assustou. Ela levou aquela mecha até o peito dela, afastou assim levemente o sutiã e guardou aquela mecha do cabelo ali dentro do sutiã, no peito, com naturalidade, como se fosse algo absolutamente normal. Só depois disso, a minha mãe conseguiu reagir. Dona Sebastiana! A voz saiu mais alta do que a minha mãe esperava. A minha avó levou um susto. Virou assim rapidamente. Que foi? Que foi, Marta? Que foi? Eu que pergunto, o que foi que a senhora fez, Dona Sebastiana? A minha mãe veio até mim, passou a mão no meu cabelo, viu a falha pequena e olhou diretamente para minha avó. Por que a senhora cortou o cabelo da Amanda, Dona Sebastiana? A minha avó respondeu sem hesitar. Nada demais. Eu só peguei para guardar como lembrança. Lembrança? Lembrança do cachinho dela. Olha que bonitinho. Eu vou guardar comigo. Ela disse isso com uma calma que incomodou ainda mais. A minha mãe tentou insistir. Mas por que guardar uma mecha de cabelo desse jeito? A minha avó deu de ombros. Eu posso levar, não posso? Houve um silêncio. A minha mãe disse que naquele momento ficou sem reação, porque já estava feito. O cabelo já tinha sido cortado. Já estava inclusive guardado assim no sutiã no peito dela. E aquilo era tão estranho que ela nem soube como reagir
e nem criar um conflito maior. Ela respirou fundo e disse, visivelmente desconfortável: Tá, dessa vez a senhora vai levar, mas olha, dona Sebastiana, eu vou falar uma coisa muito séria para a senhora. Eu não quero que aconteça mais isso, viu? A minha avó ficou olhando, assim, sem responder, e minha mãe completou, tentando manter a firmeza. Não, isso estraga o cabelo da menina, isso não é uma coisa legal para se fazer, não é certo. Foi a única coisa que a minha mãe conseguiu falar. Mas, de acordo com ela, no fundo, não era sobre o cabelo, era sobre a coisa, sobre o que tinha acontecido. Houve uma sensação ruim para minha mãe, uma suspeita que já existia e que naquele momento ficou muito forte, porque não era só um gesto estranho, foi o jeito, o cuidado da minha avó, a intenção e principalmente o fato que a minha avó fez aquilo, achando que ninguém estava vendo. Se ela queria guardar uma mecha do meu cabelo, podia ter pedido para minha mãe. Por que ela fez aquilo escondido? E até levou um susto quando foi flagrada pela minha mãe. Bem, depois desse dia, a minha mãe disse que nunca mais conseguiu ficar tranquila quando a minha avó estava por perto de mim especialmente. Ela perdeu completamente a confiança na vovó. E por mais que a vida tenha seguido e seguiu, e por mais que o tempo tenha passado e passou, e por mais que a minha avó tivesse mudado e mudou, aquele momento nunca mais foi esquecido. Porque ficou uma pergunta que ninguém conseguia responder e nem conseguiu até hoje. Para quê? Por que ela queria aquela mecha do meu cabelo? Bem, eu falei que o tempo passou. Olha, daquela menininha que tinha 3 anos quando a vovó cortou a mecha de cabelo, 22 anos mais se passaram. Hoje, eu tenho 25 anos. E olhando para trás, eu posso dizer que eu tive uma vida normal. Cresci, estudei, fiz amizades, até me formei o ano passado. Eu sou bacharel em Direito, ainda não fui aprovado no exame da ordem, mas em breve, se Deus quiser, serei. Fiz amizades, vivi experiências, como qualquer outra pessoa da minha idade. Nunca tive problema de saúde fora do comum. Sim, tive coisas corriqueiras. Uma gripe, sinusite, essas coisinhas. Uma dor no estômago de vez em quando, mas nada assim que pudesse apontar com certeza de que eu tivesse um problema de saúde. Ou dizer que tudo que eu estou sofrendo seja consequência de algo que aconteceu lá atrás. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais confuso dentro de mim. Porque, ao mesmo tempo que a minha vida seguiu um curso aparentemente tranquilo, aquelas histórias nunca deixaram de existir. Elas sempre estiveram ali, guardadas, sendo lembradas de vez em quando, principalmente em conversas de família, em momentos mais íntimos, quando a minha mãe e meu pai, sem perceber, voltam a tocar no assunto com aquele mesmo olhar de anos atrás. Um olhar que não combina com invenção, que não combina com exagero e que carrega uma inquietação real. A minha avó, a dona Sebastiana, hoje com 85 anos, aquela mulher firme, controladora, que um dia foi o centro emocional da casa, já não existe mais da forma como era. O Alzheimer levou quase tudo. Primeiro foram os esquecimentos pequenos, depois os nomes, depois os rostos, até que chegou num ponto em que a minha avó, dona Sebastiana, não reconhece mais ninguém da própria família. Ela olha para minha mãe, Marta, e não sabe quem é. Olha para minha tia Sônia, filha dela, e não estabelece nenhum tipo de ligação. E o que mais dói no meu pai é que ela também
não reconhece mais o Luiz. Era um filho tão querido, tão amado, mas ela não reconhece mais o meu pai. E isso dói bastante para o meu pai. O filho que ela tanto protegeu, tanto prendeu, tanto quis para si, hoje é um estranho diante dos olhos dela. E mesmo assim, existe uma exceção. A exceção sou eu. Paulinho, ouvintes, por favor, prestem a máxima atenção agora. Isso é algo que nem os médicos souberam explicar com clareza. Mais de um. Eu já perguntei para uns 5. Já perguntamos, já comentamos, já tentamos entender e nada. A melhor explicação do médico foi que, em alguns casos, o cérebro de quem sofre um Alzheimer preserva fragmentos muito específicos, mas que não dá para afirmar com certeza o motivo de um reconhecimento seletivo como esse. Chegou, inclusive, esse médico a sugerir que talvez não fosse exatamente um reconhecimento, talvez fosse uma coincidência, talvez ela apenas repetisse um nome que ficou guardado em algum lugar da memória dela. Sim, um nome, porque ela me chama de Amanda. Quando eu me aproximo, ela me chama de Amanda. Mas que coisa! Não reconhece ninguém, só reconhece a mim. Ela me chama de Amanda. Não é assim de imediato quando eu chego. Às vezes leva uns minutos, às vezes até mais, mas acontece. Ela me olha de um jeito diferente, o olhar que normalmente é perdido, confuso, distante, se fixa, tem um foco quando ela me vê, sabe? Ela foca em mim, como se por um breve momento algo se reorganizasse dentro da cabeça dela, como se ela estivesse tentando alcançar alguma lembrança. E então ela diz, sempre a mesma coisa ela fala, sempre do mesmo jeito: Amanda, Amanda. Oh, Amanda, minha filha, você precisa ir na encruzilhada para que eu seja perdoada, Amanda. Amanda, você escutou? Você precisa ir na encruzilhada para que eu possa ser perdoada, Amanda. Na primeira vez que eu escutei isso, eu senti um arrepio que eu não consigo descrever aqui. Não foi medo imediato, não foi pânico. Foi algo mais profundo, como se aquela frase tivesse peso, como se carregasse uma história que eu não conheço por inteiro, mas que de alguma forma me envolve. Meu pai, na hora, tentou cortar. Disse que era doença, que eu não devia dar importância, que aquilo não fazia sentido. E eu entendo meu pai. Eu sei que para ele aceitar qualquer possibilidade diferente disso seria muito difícil, principalmente depois de tudo o que ele já viveu com a minha avó. Se a minha avó amava demais o meu pai, nossa, também venerava a minha avó. Mas a minha mãe, ela às vezes quer conversar comigo, ela pensa diferente. E depois, quando nós estávamos sozinhas, eu e ela falava assim comigo uma coisa: filha, eu não sei, sabe, o que a sua avó fez, o que ela deixou de fazer. Eu só sei aquilo que eu vi a sua avó fazer. Bom, ela lembra, né? Ela lembra os episódios. Ela lembrava daqueles detalhes todos. A meia enterradas no quintal, a primeira coisa que ela fez. As ervas que ela jogou em mim, me segurando de ponta cabeça, assim, pelos pés, de cabeça para baixo, eu nas mãos dela. Aquele dia que meu pai levou um tremendo susto, ele achou até que a minha avó fosse me jogar no chão daquele jeito. E depois a minha mãe lembra daquele dia, de quando eu tinha mais ou menos 3 anos, quando ela cortou uma mecha do meu cabelo escondida, com todo cuidado, como se estivesse fazendo algo importante. E guardou aquilo no peito dela, no sutiã. Aquela mecha
Nunca foi vista, nunca apareceu. Então minha mãe diz: não sei, eu não sei o que ela fez com isso tudo. Sabe, Paulinho, são episódios que isoladamente poderiam até ser explicados ou ignorados ou esquecidos com o tempo. Mas juntos, eles formam algo que incomoda, algo que não se encaixa completamente dentro da normalidade. E o mais estranho de tudo é que, mesmo sabendo disso tudo, eu nunca consegui me afastar da minha avó. Sempre gostei dela. Não é estranho? É verdade, eu sempre tive um apego com a dona Sebastiana. Talvez porque a minha outra avó, a avó materna, a avó Rita, tenha falecido quando eu era ainda muito pequena. Eu tinha só 6 anos quando a minha outra avó morreu. Talvez porque de alguma outra forma ela tenha sido, a dona Sebastiana, a única figura de avó que permaneceu na minha vida e permanece até hoje. Ou talvez porque, com o passar do tempo, ela realmente tenha mudado, ela tenha se tornado mais doce, mais presente, mais próxima de mim, de um jeito diferente. Eu cuidava dela, eu gostava de estar perto dela. Mesmo agora com a doença Alzheimer avançada, eu continuo indo visitá-la, eu continuo segurando a mão dela, eu continuo falando com ela, mesmo quando ela parece não entender. Mas aí, sempre que ela me olha, a frase volta: Amanda, você precisa ir na encruzilhada para que eu seja perdoada, Amanda. Será que ela me reconhece? Porque ela sempre repete essa frase. Olha, e não importa quantas vezes eu vá encontrar-me com ela, ela sempre repete a frase. Às vezes mais clara, às vezes quase sussurrando, às vezes com uma certa dificuldade, mas sempre a mesma ideia, sempre o mesmo pedido, sempre aquela sensação de urgência, como se aquilo pudesse ser resolvido. E depois ela volta a fazer as coisas sem sentido. Volta a falar coisas desconexas, a se perder, a não reconhecer ninguém, como se aquele momento fosse um pequeno intervalo de lucidez, ou da memória, ou da culpa. É isso que me inquieta, porque eu não sei o que pensar. Eu não sei se isso apenas é uma doença, misturando lembranças, criando frases sem sentidos e repetindo algo que não tem fundamento, ou se de alguma forma isso é um reflexo de algo real, algo que aconteceu e que ficou guardado em algum lugar na mente dela, e resistindo ao tempo e até mesmo à doença. Eu nunca tive problemas na vida que eu pudesse associar a essas coisas. Eu nunca senti algo que me perseguisse, nunca tive experiências que confirmassem qualquer tipo de influência. Mas ao mesmo tempo, eu não consigo ignorar completamente tudo o que aconteceu. E principalmente, eu não consigo ignorar o jeito com que ela fala isso. Não parece aleatório, não parece vazio, parece direcionado, como se fosse para mim, e é para mim. Como se de alguma forma eu tivesse um papel nisso. E é por isso que eu resolvi escrever. Porque eu realmente não sei o que fazer. Eu não sei se eu devo simplesmente ignorar, como meu pai sugere e quer, tratar isso como um efeito da doença, como dizem os médicos, seguir a minha vida, ou se eu deveria, pelo menos uma vez, considerar esse pedido. Ir até uma encruzilhada, eu nunca fiz isso. Eu nem sei o que eu vou fazer. Se eu for numa encruzilhada, eu vou fazer o que lá? Sim, eu não sei o que significa estar numa encruzilhada sem saber se isso faz sentido ou não. Mas uma pergunta não sai da minha cabeça. Será que a minha avó precisa mesmo ser perdoada por alguma coisa? E se precisa, o que foi que ela fez? O quê? O que ela fez? Como é que eu vou descobrir? Será que na encruzilhada eu teria algum tipo de iluminação? Eu acho que não.
Por isso hoje eu resolvi apelar para pessoas sensíveis que acompanham o seu canal. Quem sabe alguém possa me dar uma luz. Eu agradeço e assino com meu primeiro nome, Amanda.